Olá, eu sou o Rodrigo James e este é mais um videocast Esquema Novo com crítica de filme. Hoje, na verdade, uma crítica de uma série. Estamos falando de Perdidos no Espaço, a série recém-disponibilizada pela Netflix na última sexta-feira. Perdidos no Espaço, para quem não sabe, e eu, não, eu acredito que todo mundo saiba, é um reboot da série original de 1960, criada pelo Irving Allen, que tanto sucesso fez na TV do Brasil, pelo menos aí no final da década de 70, na década de 80, até na década de 80, ainda tinha reprises de Perdidos no Espaço. Perdidos no Espaço fala basicamente na trajetória de uma família, família Robinson, pai, mãe e 3 filhos, em busca de um novo mundo, a Terra, aí falando da série original, né? A Terra está superpopulada e eles precisam de uma nova Terra para colocar as pessoas para que a civilização tenha um futuro. Os humanos empreendem uma expedição para o espaço e a família Robinson é a primeira a chegar no tal planeta Alpha Centauri, que seria a segunda Terra. Existem semelhanças e diferenças da história original para dessa nova, desse reboot da Netflix. Eu não vou nem falar do filme estrelado pelo William Hurt e pelo Matt LeBlanc do Friends na década de 90, porque eu acho aquele filme muito ruim. Eu acho que foi um erro, foi uma tentativa de fazer um reboot, mas o filme foi um fracasso, ninguém nem se lembra dele, tanto que a Netflix se baseou na série original da década de 60 para poder fazer esse reboot. Quando eu disse que existem semelhanças e diferenças, principalmente em torno da estética e do tom. A estética da década de 60 era uma estética década de 60. Ou seja, cenários pobres, não é que cenários pobres, cenários possíveis para uma década de 60, sem muito dinheiro, né? A gente era uma era pré-Star Wars, óbvio, pré-2001, Odisseia no Espaço, que foi o filme que revolucionou todos os efeitos especiais da década de 60. Então era uma era pré isso, todos os filmes de ficção científica tinham aqueles cenários, era tudo em estúdio. Você via nitidamente que os cenários eram falsos, aqueles cenários de planetas desertos, eram cenários falsos, feitos com papelão e coisas do tipo. Então, isso era uma característica da década de 60 que marcou muito a própria Perdidos no Espaço. Dois personagens basicamente marcaram a série também da década de 60. Um deles, o robô, né, aquele robô icônico, né, que até tem um easter egg com esse robô nessa série. Aquele robô icônico que tinha aquelas garras e dizia basicamente perigo Will Robinson. Will Robinson, o menino da família Robinson, que é quem adota o robô. E o outro, Dr. Smith, o personagem icônico do Jonathan Harris, né, do ator Jonathan Harris, com o seu humor um pouco sarcástico, ou bastante sarcástico, para falar a verdade, e que marcou a série. Todo mundo se lembra muito desses 3 elementos, principalmente. O que tem de novidade nesse reboot de Perdidos no Espaço, feito pela Netflix? Primeiro vamos falar desses dois personagens, do robô e do Dr. Smith. O robô agora é um robô moderno, é um robô com. Você vê nitidamente que tem uma pessoa ali dentro daquela armadura, mas enfim, é uma armadura e é um robô todo tecnológico, com garras e braços, né? Ele muda de forma dependendo da ação. E o robô tem sim ele cumpre um papel bem especial nesse filme. Óbvio, eu não vou dar muito spoiler aqui para quem não viu ainda a série, mas ele cumpre um papel bem especial nessa série. Eu diria até crucial para o andamento da série. O Dr. Smith é a grande novidade desse reboot em termos de personagem, porque não é um Dr. Smith, é uma Doutora Smith, interpretada pela Parker Posey, que é, no final das contas, a personagem, a atriz, né, o ator, a atriz, mais reconhecida. Acho que é o nome mais famoso do elenco. Né? Aquele é o único ator, atriz que você bate o olho e reconhece. Para quem assiste House of Cards, a Molly Parker, que é uma atriz que faz uma deputada, uma congressista no House of Cards, está
no Perdidos no Espaço também. Ela é a Maureen Robinson, a matriarca do clã Robinson, se é que dá pra dizer assim. Ela é uma cara conhecida que você vê e reconhece, principalmente para quem assistiu House of Cards. O restante do elenco é praticamente desconhecido. Outra diferença fundamental, então já falei da Doutora Smith, já falei do robô. Outra diferença fundamental é que a série antiga da década de 60 era uma história apenas da família Robinson. Então a família Robinson caía no planeta e ficava perdida no espaço. Na tal viagem para Alpha Centauri acontecia um acidente e eles caíam nesse planeta e ficava perdida no espaço. Agora, eles continuam caindo num outro planeta, mas eles não estão sozinhos. Outras naves que também foram para o tal planeta para colonizar o tal planeta, também acontece um acidente, que eu não vou entrar em detalhes do que é esse acidente, que é fundamental para entender a história também. E essas naves também caem no mesmo planeta, então todos ficam perdidos no espaço à medida que a série vai desenrolando, os personagens vão se encontrando, as naves vão se encontrando e por aí vai. Mas o fundamental é a gente entender que o espírito é o mesmo. O que era Perdidos no Espaço? Perdidos no Espaço era... o pano de fundo de Perdidos no Espaço é a busca pelo melhor, por um lugar melhor, por uma vida melhor. Né? Isso está muito explícito até, não só na série anterior, na série da década de 60, mas principalmente nessa agora. O tempo todo tem um diálogo da Maureen com os filhos que mostra isso, que fala isso. Ela topou a entrar para a expedição, entrar para o tal programa que levaria as famílias para o tal planeta, Alpha Centauri, porque ela queria uma vida melhor para os filhos. Não custa dizer que a Terra havia se tornado um local inabitável. Né? A Terra tem um tempo de vida útil muito curto, digamos assim. E que se as pessoas quisessem ter uma sobrevida ou dar uma vida melhor para os filhos, teriam que sair da Terra e submeter ao tal programa. E o que a Maureen queria era exatamente isso, dar uma vida melhor para os filhos, então ela topa empreender. O pano de fundo é esse. O pano de fundo é dar uma vida melhor para os filhos e dá até para entender por que Netflix topou fazer essa série agora, numa era em que todo mundo quer uma vida melhor, tanta coisa ruim acontecendo, não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas é fundamental a gente sempre querer almejar uma vida melhor, então é um pano de fundo bonito se a gente for pensar aí, se a gente for pensar assim. Então, pegando todos esses detalhes e transportando, pegando esses detalhes que a gente falou e somando nessa série nova da Netflix, na minha opinião, é um grande acerto essa nova série, porque eles atualizaram a história de Perdidos no Espaço, colocaram elementos dos dias de hoje e, principalmente, essa série não tem aquilo que eu acho um grande problema da grande maioria das séries, da Netflix principalmente, que é a grande quantidade de episódios. Né? Quase todas as séries, a maior parte das séries, vocês sabem, eu já falei isso aqui, elas não precisam ter 13 episódios, não precisam ter 18 episódios. Você resolve com 8, 10 episódios. Perdidos no Espaço é econômica. Ela tem 10 episódios e uma característica que, apesar dela ter uma linha condutora, a história é a mesma, que vai se desenrolando através dos tempos, através da timeline, né, do primeiro ao 10º episódio. Os episódios têm histórias separadas, então você pode... tem histórias que começam, mini-tramas, que começam e terminam naquele episódio, você não tem aquela história do binge-watching que termina do nada e você precisa esperar o episódio seguinte para ver o que aconteceu, e que é um dos motes do tal binge-watching criado pela Netflix, que você não consegue parar. Você não consegue parar e acaba querendo ver o que acontece na sequência e nunca consegue parar e assiste tudo e maratona, enfim, é o mote das séries da Netflix. Perdidos no Espaço é uma série interessante, eu particularmente não consegui parar, fui até o final, mas não tem essa história de você precisar ir de um episódio para o outro para entender o final dessas subtramas. As tramas são bem amarradas e elas começam e terminam dentro ali do mesmo episódio. E é uma série divertida.
né? Ela não tem aquele humor sarcástico que eu já falei do Jonathan Harris da série anterior, da série da década de 60, mas ela é uma série divertida de aventura. É uma série de aventura, de ação, com efeitos especiais bacanas, uma série bem cuidada, uma série deve ter sido uma série cara, inclusive, uma série cara, bem cuidada, com efeitos bacanas. Isso tudo leva o espectador a gostar, e é uma série para família. Você pode assistir com seus filhos pequenos, principalmente se seus filhos estiverem em idade de gostar de filmes de aventura, de ficção, se gostam de filme de ficção, pode assistir com filhos, com netos, se for o caso. Quem tiver na faixa aí de 10, 12, 14 anos, pode tranquilo, é um programa para a família, é uma daquelas produções da Netflix feitas para a família. Eu gostei bastante de Perdidos no Espaço, recomendo para todo mundo. É uma série fácil de assistir, não precisa conhecer a série anterior, você pode pegar essa série que ela tem princípio, meio e fim, e já torço pelas próximas temporadas. Então esse foi mais um videocast Esquema Novo, falando de Perdidos no Espaço, e a gente volta a qualquer momento com mais críticas de séries, filmes, músicas, shows, etc. aqui no site esquemanovo.com.br e no canal do YouTube do Esquema Novo. Um abraço, até mais.